Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder uma pergunta de quem era o Espírito Santo, para as pessoas que não conhecem o Espírito Santo, para as pessoas iniciantes. Se você já conhece o Espírito Santo, glória a Deus por isso. Hoje foi batalha para mim começar a gravar esse vídeo, então vamos lá. Que esse vídeo venha caber no meu celular, porque toda hora tá mostrando memória suficiente, nunca acontece isso, é para não passar o vídeo. Então, iniciantes. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um anjo que vem morar dentro de você. O Espírito Santo não é uma energia que vem morar dentro de você. O Espírito Santo não é um poder que fica voando e desce sobre você, que é enviado por Deus. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Para você entender qual é o valor do Espírito Santo, você precisa entender a história de Jesus. Então, vou tentar resumir a história de Jesus para você entender o valor do Espírito Santo. Então, vamos lá. Jesus era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E significa que Jesus estava do lado de Deus, ele estava no céu, no trono. Então Jesus já existia, ele estava com Deus. Então muitos pensam que Jesus foi gerado após, na barriga de Maria, mas não, Jesus já existia antes do fundamento do mundo. Ele estava com Deus, então ele foi enviado e concebido pelo Espírito Santo e foi gerado na barriga de Maria por uma mulher. E após o crescimento, após o nascimento de Jesus, ele foi perseguido já desde o ventre. Ele começou a sofrer perseguição e quando ele nasceu, ele também começou a sofrer perseguições de morte, né? E ali Deus foi livrando ele, porque o diabo não queria que concluísse o propósito dele para salvar a nossa vida. Então o diabo tentava impedir. Então, quando começou o início do chamado de Jesus, aos 35 anos, as pessoas falam 35, mas Jesus parece ter 32 anos. Então, quando começou o chamado de Jesus Cristo, as pessoas que deveriam acolher ele, confirmar que ele é o Salvador, é as pessoas que negaram ele. Seus próprios irmãos negaram ele, as próprias pessoas que conheciam ele negaram Jesus, dizendo que Jesus não era o Salvador. Falava assim, esse daí, Jesus, esse que lá eu conheço, de tal família, filho de Maria, de José. Então, ali ele começou a ser negado, começou o sofrimento. Então, resumindo, Jesus precisou sofrer tudo que tinha que sofrer para poder enviar o Espírito Santo, senão o Espírito Santo não poderia ser enviado. A gente ficaria sem o Espírito Santo. Vocês já vão entender o valor do Espírito Santo. Então Jesus ele foi caluniado, difamado, perseguido, ele foi espancado, porque quando ele ia pregar nas cidades, ele era negado pelas pessoas, algumas cidades. Então quando ele ia, ele tinha que ir de a pé, muitas vezes ele demorava muitas horas para chegar na cidade e ainda por cima era recebido desse jeito pelas pessoas, a pontapé, soco, espancando ele para ir embora. Ele tinha que fugir para não matarem ele. Então, de várias cidades, ele fugia para que não matassem ele, né? Porque ele não era recebido como o Salvador, o Senhor Jesus, mas ele era negado. Dizia que ele era herege, que ele se dizia ser Deus, mas não era. E as pessoas tinham ódio dele. Aí já se mostrava a batalha espiritual que ele sofria, né? A luz que existia dentro dele, que causava ódio nas pessoas. Então, ali Jesus teve que sofrer todo o processo de dor, porque palavras dói. Falando, contando a história assim, tem pessoas que falam, uma historinha aí, um mito. Mas palavras dói, julgamentos dói. Quando você é o próprio amor, que Jesus é o próprio amor, ele recebe o quê? Que os seus filhos abracem ele, dê amor e carinho, mas os próprios negaram ele. Então ele foi para outra cidade e começou a pregar a palavra dele. E aí, vi mensagem que perdi o foco. E aí, ele indo para as outras cidades, outras pessoas receberam ele, começou a fazer sinais através do poder do Espírito Santo, começou a curar. O primeiro milagre dele foi a transformação da água, que transformou em vinho, enfim. Então ele fez vários sinais, milagres, curou as pessoas, curou o cego, teve vários testemunhos aí do Senhor Jesus. Mas
teve também um sofrimento, onde ele teve que sofrer para poder enviar o Espírito Santo. Então esse é o valor do Espírito Santo. Jesus, além de ter sofrido perseguição caluniada, chamado de demônio, os doutores da lei dizem que não é Jesus, ele sai correndo de cidades e correr e fugir para não ser morto. E os amigos, as pessoas de perto que ele esperava que ia receber ele, né, como o seu amigo, sei lá, respeitar como pessoa ou como Jesus Salvador, não receberam. Então aquilo ali machuca o coração. Ele teve que sofrer tudo isso. Ele teve que sofrer a morte de cruz, porque a morte de cruz é a pior. É a pior dor do que aquilo que ele teve que sofrer. Então ele passou várias perseguições. Sofrer a morte de cruz. Ele entregou a própria vida, que é o sangue. Então o valor do Espírito Santo, para a gente receber o Espírito Santo, ele teve que dar o próprio sangue para poder enviar o Espírito Santo. Se ele não tivesse, Jesus não tivesse morrido por nós, nós não teríamos recebido o Espírito Santo, a misericórdia, a graça. Então, teve vários passos que Jesus teve que passar. Ele sofreu as perseguições, teve que ignorar, continuar o chamado. Ele sofreu agressão física, ele foi difamado, ele foi perseguido de morte. Ele teve que passar provações com o Senhor Jesus. Ele orava e jejuava. Jesus, quando ele queria falar com Deus, ele tinha que ficar num lugar sozinho para falar com Deus, porque isso era a força dele para ele continuar, porque ele tinha vontade de desistir daquele chamado, ele tinha vontade de desistir de nos salvar por tanto peso espiritual, porque ele sentia a batalha espiritual. Além assim os problemas que ele estava passando, ele sentia a batalha espiritual. Então, como nós vemos aqui, o preço do Espírito Santo é o sofrimento que Jesus passou, que ele pagou para poder enviar o Espírito Santo, que muitas pessoas não sabem quem é o Espírito Santo e por que ele foi enviado. Então esse é o preço do Espírito Santo. Jesus teve que pagar o preço da nossa salvação através do sangue, sofrendo tudo que tinha que sofrer, suportar até o fim, de boca calada e ser entregue como um criminoso acusado, dizendo que ele é um herege, né? Que não era Deus Salvador. Então ele se entregou de boca calada, não se defendeu. Ele teve oportunidade de se defender, não se defendeu. Ele ficou como ovelha muda, foi entregue na cruz, foi chicoteado, aguentou todas as dores do chicote, para derramar todo o sangue dele, para nos salvar através do sangue, que ele ia nos remir, apagar todo o nosso pecado, todo o nosso pecado. E através da dor que ele sofreu no processo, e no processo também de cruz, foi o preço que ele pagou para enviar o Espírito Santo. E foi o preço que ele pagou para nos salvar. Por quê? Através da dor, do sofrimento, ele pagou o preço do nosso pecado. Era para nós pagar esse preço, mas ele pagou por nós. Então ele nos adotou, nos comprou, nos devolveu para Deus, nos deu a salvação, para poder enviar o Espírito Santo. Então, se Jesus não tivesse aguentado até o fim, até ele suspirar e sair do corpo, o Espírito Santo não poderia ter sido enviado. Nós não teríamos a misericórdia, a graça, o perdão de Jesus 24 horas, não seríamos santificados, não seríamos a casa do Espírito Santo, Deus não moraria dentro de nós, nós não teríamos tantos sinais, curas e milagres. Então nós não teríamos tanto acesso a Deus, porque o véu foi rasgado por causa de Jesus. Então nós temos acesso a Jesus a todo momento. Se você está caminhando, você fala com Jesus em Espírito. Então nós não teríamos nada disso se Jesus não tivesse sofrido, suportado até o fim. Claro que passou na mente dele de vontade de desistir de tanta dor e sofrimento, mas ele suportou até o fim por amor a Deus, para poder nos comprar para Deus e por amor a nós. Então esse é o preço do Espírito Santo. Vamos ver na palavra de Deus. Jesus não tinha ninguém com quem contar. Ele tinha os discípulos que seguiam ele, né, para pregar a palavra. Ele formou discípulos, que era a missão dele. Mas com quem ele podia contar era a intimidade com o Espírito Santo, era Deus. Então todas as vezes ele ficava longe das pessoas para poder se sustentar e falar com Deus, porque Deus era que sustentava ele, orientava ele, dava força para ele continuar, senão ele tinha desistido no meio do caminho. Então vou abrir aqui o versículo para vocês.
Mateus 8, versículo 20. Disse-lhe Jesus: as raposas têm coves e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso significa que a força que Jesus precisava estava só em Deus. Quando ele mais precisava, todos abandonaram ele. Até os próprios discípulos muitas vezes esqueciam dos milagres que ele fazia. Os discípulos que andavam com Jesus, via com os próprios olhos. E eles muitas vezes duvidavam, né? Não tinham fé muitas vezes quando Deus lançava uma palavra para uma missão. Eles tinham medo muitas vezes. Aí Deus tinha que renovar, lembrar a mente da palavra, lembrar daquilo que ele fez. E muitas vezes exortar de uma forma mais dura, né? Para poder acordar, dar um chacoalhão neles. Então aqui a força de Jesus era Deus. Deus era só nessa missão. Então imagine como que é você estar só numa missão dessa. Só Ele e Deus e mais ninguém. Então vamos continuar. Desprezado, e o consolo dele era o Pai, era Deus. E muitas pessoas falam assim: eu tô sozinho, não tenho ajuda de ninguém, eu tenho um chamado, eu tenho a obrigação de pregar, eu preciso fazer alguma coisa, mas não tenho ninguém. Não espere inspiração de ninguém, se inspire no Senhor Jesus e busque intimidade como Jesus fez. Então Jesus foi desprezado, ele precisava de consolo e buscava consolo em Deus, porque ele não podia contar nem com os próprios discípulos. Jesus falou assim, quando ele ia orar nos lugares longe, ele falava assim: vigie para mim, cuide para mim. E os discípulos dormiam durante 1 hora. Quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. E Jesus dizia assim: nossa, se eu não pudesse vigiar durante 1 hora. E ele disse assim: vigiai, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca, né? Então nós devemos seguir a palavra do Senhor Jesus. O que significa isso? O que Deus está falando para você? Que a sua força não é nas pessoas, nos seus amigos, na família, no pastor, no líder, no grupo de oração. Isso ajuda. Mas a sua força é no Espírito Santo, na intimidade com o Espírito Santo. Sua carne está fraca, mas seu espírito é preparado. Então cuidado para não cair em tentação, confiar em pessoas que não é para confiar. Então primeiro você precisa depender de Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, para que tudo se cumpra na sua vida. Se Deus lançou uma palavra para você, então a palavra de Deus diz isso, né? Vamos ler aqui em Mateus, que eu vou abrir com vocês. Deus está falando para você: vigia. Vigia, porque a carne é fraca, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vigia para não cair em tentação. Vigia com a cilada, com as amizades falsas, com os pratos de mentira. Vigie, tenha intimidade, vive na oração como Jesus vivia. Jesus vivia na oração para poder ouvir a voz de Deus e ser livre da cilada e armadilhas. Então a guia de Jesus é a voz do Espírito Santo, a oração de Jesus. Vocês achei o versículo Mateus 26. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido e disse Pedro: então nem 1 hora pudesse velar comigo, não pudesse vigiar. Vigie, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela 2ª vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem beber, faça a tua vontade. Então é assim que nós devemos fazer, né? Diante de todas as batalhas, todos os problemas que nós passamos, vigiar, orar e fazer somente a vontade do Senhor Jesus. Isso é um alerta para você: vigia e ora, para não cair em tentação. Então Jesus, ele teve que passar todo esse processo de dor e sofrimento, e também teve que passar o processo de cruz para derramar todo o sangue. Então o valor do Espírito Santo é o sangue de Jesus derramado na cruz, os sofrimentos que ele teve que passar, as chicoteadas, as negadas que ele levou, os chutes, o soco, as cuspidas. Ele foi cuspido na cara também, ele foi negado. Então ele foi desprezado, foi humilhado da pior forma possível, para depois ainda passar outra dor pior, que é ser chicoteado, derramar até a última gota do sangue para poder enviar o Espírito Santo. Porque Jesus, ele não se remiu com sangue, mas aí faltava o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não poderíamos ser salvos. Nós recebemos a misericórdia e o perdão através de Jesus, através do sangue, mas quem nos permaneceria, quem nos daria salvação era o Espírito Santo morando dentro de nós. Então Jesus pagou todo esse preço para nós nos tornarmos a casa do Espírito Santo. Antes nós não éramos a casa do Espírito Santo.
Jesus só nos enchia e se retirava naquela época. Então nós nos tornamos a casa do Espírito Santo depois que Jesus ressuscitou no terceiro dia e enviou o Espírito Santo na descida de Pentecoste. Então a promessa de Jesus era o Espírito Santo, que a palavra diz, né, que Jesus enviaria outro Consolador para nos cuidar de nós, não ficar sozinho. Então ele enviou o Espírito Santo, ele cumpriu a promessa dele de todo sofrimento, né, ressuscitou no terceiro dia, enviou o Espírito Santo após 50 dias, né, para morar dentro de nós e não nos deixar sozinhos, nos guiar, cuidar de nós como pai, como amigo. Então o Espírito Santo, ele foi um preço pago pelo sofrimento de Jesus, com o sangue dele, com as palavras, com as dores que ele sentia. Você acha que ele não sentia as palavras, o peso das palavras do mundo espiritual, quando ele foi provado também no deserto? Então ele era como nós humanos, sentia fome e sede, então ele teve que suportar tudo até o fim, para que a gente se tornasse a casa do Espírito Santo, recebesse a salvação eterna. Porque era um processo. Então, além de ele derramar o sangue dele, nos dar o perdão 24 horas, a misericórdia, tinha que ter o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tinha que morar dentro de nós. Então, nós recebemos o Espírito Santo através da fé. Então, quando você faz uma aliança com o Senhor Jesus, você recebe o Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você, você é selado pelo Espírito Santo. Então, você tem um dono e você é salvo por Deus. Então esse é o valor do Espírito Santo. Jesus passou todo esse processo para poder te dar a salvação. Então o Espírito Santo morando dentro de você, ele é a sua salvação. Sem o Espírito Santo não há sinais de milagres, não há cura, não há livramentos, não há conselhos, não há criatividade, não há sabedoria, não há saúde, não há livramento, porque o diabo anda ao redor. Se não existisse o Espírito Santo, se Deus não tivesse enviado o Espírito Santo, nós estaríamos abandonados, sozinhos, e o diabo ia fazer o que quiser, sair matando todo mundo. Então nós estamos vivos com saúde por causa do Espírito Santo, que ele sempre está com nós. Mesmo que as pessoas não creem, o Espírito Santo está com nós o tempo todo, 24 horas. Ele não descansa, ele não dorme, não tosqueneja. Os olhos deles é como olhos como chama de fogo. Então ele está vendo 24 horas tudo que acontece nas nossas vidas para cuidar de nós. Essa é a missão do Espírito Santo. É nos manter na salvação, morando dentro de nós, nos encher até o arrebatamento. Esse é o valor do Espírito Santo. Jesus pagou o preço de sangue, todo sofrimento e humilhações, para enviar o Espírito Santo, para a gente ser salvo, para a gente ser herdeiro de Jesus. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não é herdeiro de Jesus. Porque só tem o Espírito Santo quem fez uma aliança com Jesus como Salvador, aceitando Deus como seu Salvador. Ele é meu Deus, ele é meu Pai. Eu me entrego a minha vida por completo, meu coração. Então o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Então você passa a ser herdeiro. Então através do Espírito Santo, você passou a ser herdeiro de Jesus. Tudo que está na Bíblia é seu. Então você passou também a ter o DNA de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo ativa o DNA de Deus em você. Revelação do Espírito Santo. Não estava nada combinado aqui. Então o Espírito Santo ele ativa o DNA de Jesus em você, você se torna filho. Então o Espírito Santo ele também ativa os dons espirituais em você. Então você passa a também ter os frutos do Espírito Santo, a paz, o amor, a humildade, a paciência. Você passa a ter poder, ser cheio do poder através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz as curas, ele dá o livramento, ele cuida, ele dá o conselho. É ele que te aconselha o que é certo, o que é errado. É ele que cuida de você, te dá livramento, te dá saúde. Então é o Espírito Santo que faz a obra de Deus aqui na terra através de Jesus para glorificar o nome de Jesus. Então esse é o valor do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus também. E ele é Pai, ele é amigo. Porque os três agem em unidade. Então os três são um só, como a palavra de Deus diz. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa, como eu e você. Mas ele é Deus, tem poder. E ele está o tempo todo, 24 horas com vocês, cuidando de vocês, ouvindo vocês, a oração de vocês. Porque o véu foi rasgado através do sangue de Jesus. Então ele é igual ao Pai, igual ao Filho. Ele é nosso amigo, nosso Pai. Ele está aí para te ouvir o tempo todo quando você clamar. Você tem a misericórdia enquanto ele estiver na terra. Então esse é o preço e o valor do Espírito Santo. Então quando acabar o tempo da graça, que é quando a igreja for retirada da terra, que é o arrebatamento,
você não vai ter mais a misericórdia do Senhor Jesus para ser salvo. A única forma de você ser salvo é arrancando o pescoço, morrendo pelo anticristo. Então, o tempo da graça é quando o Espírito Santo está aqui. Então, quando ele estiver aqui, aqui na terra, ele vai estar morando dentro de nós. Então, quando Deus retirar a igreja, o Espírito Santo também vai ser retirado. Então, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Então, você vai ter que pagar o preço, entregando a sua vida para a morte para poder ser salvo. Então, esse é o preço, o valor do Espírito Santo. Então, aproveita as chances, as oportunidades que Deus te dá para buscar a presença do Espírito Santo, para fazer uma aliança com o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, né? Muitos não dão valor, vão apenas numa igreja, fica crente religioso, crente morno, vive fofocando, fuxicando, falando mal da vida das pessoas e não dá valor do Espírito Santo, não paga um preço para ser cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um presente de Deus Pai, que foi enviada por ele, que é Jesus Cristo. Jesus enviou um outro presente, que é o Espírito Santo, para poder te manter na salvação, te tornar herdeiro, te dar misericórdia, te dar o amor, te fazer ficar pertinho dele, assim, grudado, tanto que ele veio morar dentro de você. Ele fez questão de vir morar aqui, ó, para nada te separar dele, porque a palavra de Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada é principado, potestade, infernos, nada pode separar. Ele está aqui dentro de você, basta você buscar. Então, valorize o Espírito Santo. Assim, sem mim não podeis fazer nada. E significa, se você não tem o Espírito Santo, você não consegue gerar nada. Você não tem sabedoria e criatividade, você não desenvolve e não prospera em nada. E você também não tem a salvação, você não recebe a cura, o poder, você não consegue ter a proteção necessária, você não consegue ser santificado também, porque o Espírito Santo te mantém ali na palavra. Então você precisa do Espírito Santo para se manter na salvação. Então é um valor muito grande, porque ninguém faria isso por você, te manter na salvação. Jesus ainda entregou o sangue, ninguém faria isso por você, ainda te manter na salvação, ninguém dá um centavo por você. Então aproveita a oportunidade, dê valor no Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo. Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas mesmo o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, sem o Espírito Santo a gente não recebe nada de Deus. Não vem se gabando dizendo, é porque eu orei, por isso eu recebi. Você orou, o Espírito Santo foi e entregou para Deus com gemidos inexprimíveis. Ele chora, ele implora, ele ora. A oração do Espírito Santo é como se fosse uma adoração, é uma humilhação, um quebrantamento. Então, sem o Espírito Santo, a gente não recebe nada de Deus, porque a gente não sabe orar, não sabe pedir. Não tem humildade no coração, muitas vezes. O Espírito Santo não é só um poder, né? Ele tem poder, não é um poder, uma energia, um espírito, um anjo. Ele é uma pessoa, pai, amigo, ele está com você, ele mora dentro de você. Se você aceitou ele, se você clama ele te enche. Ele é uma pessoa, ele não é ruim, ele não é julgador, ele não está o tempo todo te apontando seus pecados, dizendo que você errou, ou te culpando porque você errou. Aí você se afasta, fala, não, eu errei, não vou se aproximar. Ele não é assim, ele te perdoa quando você confessa os pecados. Ele é amigo, ele é o seu melhor amigo. Não se compara com os amigos dessa terra. Você pode contar com ele o tempo todo. Ele não é um Deus carrasco, ele sorri, ele é alegre, ele brinca com você. É só você chamar, aclamar o Senhor Jesus. A culpa está em você de você não conhecer Deus, não ter mais de Deus. Só você tem intimidade com o Espírito Santo. Ele brinca, muitas vezes ele é amor, mas também, se for necessário, ele é justiça. Ele puxa a orelha mesmo quando é necessário, muitas vezes assusta, viu? Mas é pro seu próprio bem. Então Deus, ele não é um julgador, né, como as pessoas pensam. Ele é o amor, ele está aqui para te acolher, te abraçar, brincar com você, te aconselhar, mostrar o melhor caminho. Amigo, não está para te sufocar, mas te dá vários caminhos para você escolher. Espírito Santo, sem o Espírito Santo você não sobe. Esse é o valor do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não sobe. Sem o Espírito Santo você não é salvo, como eu disse para você. É o Espírito Santo que te dá o selo. Você aceitou Jesus como Salvador, fez aliança, o Espírito Santo veio morar dentro de você, selou você. Então, sem ele você não tem a salvação. Sem ele você não permanece também, porque existe isso, você perde a salvação se você não permanecer na palavra de Deus. Não acredite nas pessoas que falam que não existe essa de não perder salvação. Você perde a salvação quando você perde o caráter de Cristo.
Como que você perde o caráter de Cristo? Quando você não está na palavra de Deus, quando você não faz parte do corpo de Cristo, quando você não tem amor a Deus, amor ao próximo, quando você não obedece a palavra. Então, eu sou o verbo. Se você não tem o verbo, como que você vai ser salvo? Vai ter o Espírito Santo? Quem são as pessoas cheias do Espírito Santo? Quem está cheio do verbo, cheio da palavra de Deus. Quem adora Deus, Espírito e verdade. Quem ama Deus, prioriza Deus. Então, sem o Espírito Santo, você não é salvo. Ele que te permanece na salvação. Então, agradeça ao Espírito Santo e dê valor ao Espírito Santo. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. A câmera não para, gente. Segurar. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando agora. Busca a presença do Espírito Santo, busca ser cheio do Espírito Santo, faça uma aliança com Deus para você receber a salvação eterna. Sem o Espírito Santo você não recebe a prosperidade, você não é uma pessoa feliz, você não tem a paz que você precisa. Dê valor no Espírito Santo, aproveite, medite na história do Senhor Jesus, todo o sofrimento que Ele teve, para você dar valor no Espírito Santo. Então busque a presença do Espírito Santo, clame, grite, chore nos pés de Jesus, se quebrante, aproveita a oportunidade da graça que Deus está te dando agora para você ser salvo, para você não ficar no arrebatamento e não sofrer na mão do anticristo, né? Ficar no arrebatamento. Porque nós já estamos nos fins dos tempos e Jesus está voltando, então aproveita essa oportunidade. Deus me deu uma palavra aqui de exortação para vocês. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então aqui Deus está te falando, esforça-te, tenha força, não temas. Deus está contigo. Aqui uma explicação do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora dentro de você. Jesus pagou um preço, Ele te remiu. Ele pagou um preço por você, Ele te comprou. Então, não temas, que Ele é com você. Talvez você receba uma palavra, talvez você está com medo de alguma coisa, está passando alguma situação. Não temas, siga em frente, vai até o fim, obedeça ao que Deus mandou você fazer, faça aquilo que você tem que fazer. Não temas, que Jesus está com você para te dar livramento enquanto você adora a presença do Senhor Jesus, enquanto você está na palavra, enquanto você lê e medita na palavra, enquanto você está perto de Jesus, está ali para cuidar de você. E não fuja daquilo que Deus tem com você, senão Ele vai te puxar com um anzol, como se estivesse colocando um anzol no seu nariz e te puxando. Porque Deus é amor, como eu disse aí, né? Através do Espírito Santo, que Jesus morreu por amor, deu o Espírito Santo, mas Jesus também é justiça, então Ele pode te puxar com um anzol no nariz e fazer a justiça nele, na sua vida, e mostrando a soberania dele. Então não fuja daquilo que Deus tem com você, não temas. Seja forte e corajoso, assuma aquilo que Deus tem com você, faça o que você tem que fazer, eu não sei o que é, mas não tema, Jesus está com você, você vai conseguir e nada vai acontecer com você. Enquanto você ora, enquanto você lê a Bíblia, enquanto você adora, enquanto você jejua, enquanto você está ali perto de Jesus, Ele é a sua proteção, o seu escudo, tudo que você precisa. Essa é a palavra.